O espaço de programação que se segue é da exclusiva responsabilidade da candidatura à liderança do PSD Madeira de Miguel Albuquerque. Boa tarde a todos. Este é um espaço informativo da candidatura do Dr. Miguel Albuquerque ao PSD Madeira. O tema hoje iremos debruçar sobre os transportes marítimos de passageiros e mercadorias para a Madeira. Tenho aqui dois convidados, o engenheiro Duarte Gomes e o Dr. António Cruz. Vamos lançar a primeira pergunta. Vocês acham que é necessária a elaboração de um estudo independente e sério sobre a viabilidade de uma linha de passageiros e mercadorias entre a Madeira e o continente e, eventualmente, Canárias, levando em linha de conta as condições, custos, benefícios a oferecer? Duarte Gomes, o que é que achas sobre? Eu julgo que o restabelecimento, no caso dos passageiros, entre a Madeira e o continente, é fundamental para a região, não só para a sua economia, como também para as pessoas que se querem deslocar ao continente. Nós tivemos a experiência do armador do Armas, que infelizmente acabou, mas ainda ontem tive conhecimento de um agente de viagens da Madeira que estava a negociar em Lisboa uma nova linha também entre o Funchal e provavelmente o Porto de Setúbal, e que me disse que as negociações que estava a desenvolver estavam muito bem encaminhadas e possivelmente haveria novidades no curto espaço de tempo. Em relação às mercadorias, às vezes há muita confusão que as pessoas fazem em relação ao custo do Porto do Funchal. É preciso notar que os custos do Porto do Funchal representam apenas 25% a 30% do frete, do total dos custos cobrados aos utentes. Os outros 80% dizem respeito ao frete. Ora, isto é fruto da existência de um licenciamento e não uma concessão. Esse licenciamento levou a que as coisas sejam feitas deste modo. Existe um operador portuário no Porto do Funchal, existe o frete do próprio navio em si. Nesse frete também está incluído a estiva a bordo do navio, o que vem encarecer totalmente a fatura portuária. No entanto, quando nós falamos em fatura portuária, esquecemos que o Porto tem que manter as suas instalações, tem que manter defensas, tem que manter toda a instalação em boas condições de funcionamento, e as receitas que lhe são atribuídas são manifestamente insuficientes para manter o Porto em boa operacionalidade. Ora, outro problema que advém do transporte marítimo para a Madeira, que é um dos problemas mais graves, o primeiro diz respeito à dimensão do mercado. É um mercado muito pequeno e que depois tem um contra, que é 75% dos nossos contentores regressam ao continente completamente vazios. Ora, esse valor de retorno dos contentores vazios tem que ser diluído no frete, que praticamente só existe com mercadorias num dos sentidos, no outro praticamente não existe. Ora, eu pessoalmente julgo que o que se deveria fazer em relação a este transporte de mercadorias era abrir um concurso internacional para uma concessão do movimento das mercadorias entre o continente e a Madeira. Aí, estou convencido que apareceriam com certeza vários concorrentes, vários interessados nessa concessão, e os portos teriam possibilidade de ter um aumento das receitas que hoje em dia não lhes são suficientes para manter as instalações. António Cruz, o que é que tu achas? Eu, em primeiro lugar, queria obviamente agradecer o convite para estar aqui neste momento de esclarecimento de uma matéria tão sensível quanto são os transportes marítimos para a Madeira. E também gostaria de, a talho de foice, aproveitar para dizer que não estou aqui em defesa de cor partidária ou de candidato, porque acho que, por uma questão de bom senso, esta questão do transporte marítimo para a Madeira tem que ser igual para toda a gente, tem que ser de comum acordo. A Madeira precisa de ligação marítima ao continente e, quiçá, também a Canárias, isto pegando na experiência que nós até há quase 3 anos tivemos, que foi precisamente a experiência do Armas, que em muito veio beneficiar a região, não só os residentes, para se deslocarem ao continente e eventualmente a Canárias também, já por uma questão de lazer, mas sobretudo porque trouxe à região pessoas que nunca tinham vindo cá ou por não gostarem de viajar de avião, ou por ser mais caro viajar de avião, e começámos a ver aqui na região, por exemplo, carros, motas a circularem com chapas de matrícula de países como a Alemanha, como a Dinamarca, como a Holanda, a Espanha, por aí fora.
Depois há a questão também, ainda que eu não seja, obviamente, expert na matéria, há a questão das mercadorias, que o engenheiro Duarte Gomes acabou de referir. Recordo-me que, e aqui na minha posição, ou no meu papel de cidadão residente na Madeira, recordo-me que durante o período em que o Armas esteve a fazer ligação marítima entre o continente e a nossa região, nós, consumidores, beneficiámos bastante porque recebíamos produtos mais frescos, os supermercados, encontrávamos nos supermercados produtos mais baratos. Por isso, acho que é inquestionável esta questão da importância da ligação marítima para a Madeira. Depois, na minha outra componente, que é a de profissional de turismo, e é também nesse estatuto que aqui estou, nós, agências de viagens, e não falo apenas daquela que eu represento, mas de todas as agências que trabalham aqui na região, tínhamos, obviamente, mais produto, mais uma alternativa para oferecer ao mercado madeirense. E ficámos muito surpresos e muito desiludidos e tristes também, obviamente, com o desaparecimento da ligação que na altura era feita pela empresa Armas. Portanto, parece que estamos todos de acordo que o transporte marítimo é fundamental para a Madeira e acho que tem que ser mesmo feita uma análise profunda de retornarmos a ter esse transporte. Mas falamos aqui também dos custos. É possível baixarem dos custos o que eram praticados anteriormente ou não? Penso que o modelo de concessão, de concurso público para a concessão, seria possível baixar esses custos. Porque, repare, não depende do Governo Regional o abaixamento, em grande parte, das taxas atualmente cobradas. Porque o Governo Regional apenas tem interferência nas taxas cobradas no Porto do Funchal e numa componente do frete respeitante à taxa de estiva. Em relação ao restante da operação, com o modelo que existe hoje de licenciamento da operação portuária, o Governo não tem mais qualquer interferência. Isso encontra-se na mão de quem está licenciado essa operação. Portanto, não depende do Governo baixar essas taxas. Claro, se houvesse uma concessão com um concurso internacional, certamente que apareceriam outros candidatos e até os próprios portos beneficiariam de uma taxa de ocupação da área terrestre que só teria vantagens para os portos. Os portos têm que pagar os investimentos que fizeram. Esses investimentos só se pagam com dinheiro, de outra maneira não. Ora, o Porto do Caniçal foi um encargo do Governo da Madeira em quase 90% daquelas infraestruturas. O operador que lá está investiu apenas nos equipamentos, mas de resto a manutenção das próprias instalações e dos próprios CAs é os portos que os fazem. Não há dinheiro para isso. Os portos não têm receitas suficientes para manter aquelas instalações em boas situações de funcionamento. Não tanto acerca dos custos de exploração de uma operação destas, porque não é a minha área, mas mais objetivamente acerca dos custos ou do preço ou do valor que o passageiro pagava quando o Armas fazia esta ligação entre a Madeira e o continente. Haviam pacotes, por exemplo, e eu recordo-me de ter pago, eu próprio viajei nestas circunstâncias, eu levava a minha viatura, ia eu, a minha mulher e a minha filha, e pagávamos um total de cerca de 650 euros, agora não me ocorre. Ora bem, se nós formos a equacionar ou se formos a fazer comparações de que por vezes 600 euros dá apenas para pagar 2 passagens aéreas entre a Madeira e o continente, obviamente que uma ligação por ferry entre a nossa região e o continente só traz mais valias até a nível económico para o bolso do consumidor enquanto viajante, enquanto pessoa que se desloca entre duas regiões, porque no final de contas temos aqui uma descontinuidade territorial que só pode ser colmatada através de via aérea ou através de via marítima. E se estamos apenas limitados à via aérea, enfim, algo que está aqui a falhar grandemente para a comodidade e a tal qualidade de vida que é muito associada à Madeira. E a Madeira, naturalmente, que precisa de uma coisa destas. Pois era isso que portanto, para não estarmos praticamente dependentes só dos transportes aéreos, aqui o Duarte Gomes levantou um bocado a questão, ou achas então que era necessário fazer um concurso internacional até para não haver monopólios de ninguém? Sim. Eu penso que era a solução para a operação portuária na Madeira. Penso que seria essa a solução. Fazer um caderno de encargos com as regras bem definidas e vamos lá ver, que eu tenho a certeza que vão aparecer mais operadores. Mas voltando ainda também ao assunto do Armas, que aqui o meu colega acabou de referir,
Eu, a última vez que fiz diversas vezes aquela viagem do ar, mas a última vez que eu fiz aquela viagem, eu paguei 186 euros para ir do Funchal a Lisboa, eu e o meu automóvel. E depois tive outras despesas, claro, o combustível para chegar a Lisboa, as portagens, mas como diz o brasileiro, eu também fui passear, também fui de férias, pá, ora, isso para mim não me incomodou absolutamente nada. Agora, na verdade, eu tinha uma alternativa e verificava nas viagens de barco que eu fazia, principalmente na altura em que era o início das aulas nas faculdades em Lisboa, eram centenas de estudantes que se deslocavam no Armas, que depois chegavam a Portimão e metiam-se no comboio com os descontos que eles tinham nos comboios por serem estudantes. Alguns deles pediam também boleias a madeirenses que conheciam e que levavam os seus automóveis. Ora, isto era um benefício muito grande para os pais que têm os filhos a estudar em Lisboa e mesmo para nós, além de nós, esses miúdos viajavam praticamente menos de metade do preço do que se meterem no avião. E hoje em dia ninguém tem dinheiro para andar a passear para cá e para lá. Você viu que nós este ano, no verão, chegámos a ter picos de passagens, mesmo nas viagens low cost, de quase 400 euros só num sentido. Ora, é impossível viver numa região onde nós, para chegarmos à capital do país, temos que pagar 400 euros. Depois dão-nos aquela gorjeta dos 30 euros do subsídio, mas isso não conta, quer dizer, praticamente não tem significado. Porque as pessoas têm que viver e não nos podemos esquecer que há muita gente na classe média que não tem possibilidades depois de ter estas despesas. Portanto, o reatar o transporte marítimo daqui, quer seja para Portimão, quer seja ontem com este agente que eu falei, em princípio seria para reatar uma linha direto a Setúbal, isso então seria para nós o ouro sobre azul. Quem está em Setúbal está em Lisboa, portanto, isso só teria vantagens para a região e para os madeirenses, que é o principal. Pronto, então estou a ver que isto é evidente que este dossiê deve ser reaberto e discutido com toda a transparência, independentemente dos interesses em jogo, o operador, a APRAM, rendas TUP, taxas de uso portuário, armadores, etc. E, portanto, devem ser tomadas rapidamente as decisões necessárias para beneficiar os principais interessados, a população da nossa terra e a economia da nossa região, que não pode continuar a ser condicionada na sua capacidade de exportar e importar os bens que necessita devido aos altos preços dos transportes marítimos e de mercadorias. A minha pergunta é esta, mas é possível mesmo abrirmos esse dossiê? Eu julgo que ele tem que ser aberto, não é possível, ele terá que ser aberto, porque seja quem for que venha a ser Presidente do Governo da Madeira, é evidente que esta questão dos transportes entre o continente e a Madeira é fundamental, porque quem vive numa ilha sabe perfeitamente os condicionamentos que tem e nós de vez em quando também temos uma certa necessidade de sair da Madeira. Nem que seja para férias ou seja em negócios, as pessoas têm sempre necessidades de sair porque estão aqui fechados nesta ilha. Ou há condições para as pessoas de facto se deslocarem, e quando eu estou a falar para ir de férias, também estou a falar nos nossos empresários que se necessitam deslocar ao continente. Eu voltando outra vez à altura em que o Armas operava, eu lembro-me quando embarcava em Portimão, quantos caminhões eu via de supermercados na Madeira que saíam com fruta fresca, com legumes frescos, caminhões que chegavam de França carregados de carne. Ora, a frescura com que as coisas chegaram à Madeira são completamente diferentes do transporte de um navio porta-contentores, porque o contentor vem de França, chega a Lisboa, é baldeado, tem que ficar ligado a ares condicionados e a refrigerações, depois embarca no navio, são mais 2 dias para chegar ao Funchal. Ora, a diferença que se passa aqui era completamente diferente daquilo que se passa hoje, porque eu lembro-me de ver contentores carregados de laranjas a sair do Algarve, de Portimão, tendo essas laranjas sido colhidas na véspera. E nós comprávamos nessa altura as laranjas a 40 cêntimos, portanto, só isso parecendo que não, a próprio bolso dos madeirenses, isso tem muito significado. E quem diz as laranjas, diz os legumes frescos, esses caminhões chegavam aqui e na semana seguinte já regressavam a Lisboa novamente para continuarem outra vez este mesmo trajeto. Depois houve constrangimentos em relação a usar o trator, a não usar o trator, porque estamos no Porto do Funchal e no Porto do Funchal não era possível usar o trator, tinha que ser só o contentor. Mas também a operação do navio tipo Armas, um navio ferry para Lisboa,
pode arrancar do Caniçal. Ora, se nós chegamos a Portimão e fazemos o trajeto até Lisboa para chegar a Lisboa, qual é o problema também de nos deslocarmos até o Caniçal para tomar o navio? Eu não vejo problemas nisso. E isso, só para a Madeira, pá, isso tinha uma vantagem pá, em termos de economia pá, e em termos de bem-estar das pessoas e daquela liberdade que nós podemos sentir, em que temos uma alternativa, porque há pessoas que ainda hoje têm pavor de viajar de avião. Eu, para mim, pá, eu estou no avião como estou aqui, pá, não tenho qualquer problema, mas há pessoas que ainda têm pavor. E eu via na altura, não era só preciso ser na altura do verão, porque o Armas, durante às vezes o inverno, também tinha muito madeirense a viajar daqui para o continente, mas muitos mesmo, eu via-os a bordo e verificava isso. António. Fernando, tu falaste ou empregaste o termo reabertura do dossiê. A mim espanta-me é que se esteja a falar na reabertura do dossiê. Porque é que ao longo destes quase 3 anos em que o Armas deixou de vir à Madeira, não se mantiveram focalizados neste assunto? E pergunto eu, deixo esta pergunta em aberto, se não se verificassem agora estas eleições internas do PSD Madeira, será que este dossiê voltaria algum dia a ser reaberto? Eu sei que há pessoas que se mantiveram a acompanhar este processo e este assunto da interrupção da ligação de ferro entre a Madeira e o continente. Mas a mim espanta-me e entristece-me que realmente tínhamos que estar a falar de uma coisa que nunca devia ter caído no esquecimento, que nunca devia ter adormecido, porque isto é essencial para os madeirenses, é essencial para a região. Obviamente que os porquês de eles terem deixado de vir para cá não são da minha competência nem do meu conhecimento, porque, como digo, sou apenas um cidadão residente e apenas um agente de viagens. Mas lamento que esteja a querer reabrir um dossiê quando ele nunca devia ter sido fechado. Achas que o dossiê Armas, já que estamos a falar tanto no Armas, foi transparente? Alguém percebeu o que é que se passou ou porquê que aconteceu aquela situação? Qual é a vossa opinião? Olha, eu só percebi que ele acabou. Pá. Isso para mim é que foi o grande problema. Mas à parte o reabrir o dossiê, sabe que eu considero que este dossiê de transportes numa região insular como a nossa tem que ser um dossiê permanentemente aberto. Ninguém pode dizer, eu vou reabrir, pá, vamos encontrar uma solução e está fechado, pronto, agora é assim. Não. O dossiê de transportes numa região insular é um dossiê que tem que estar permanentemente, até porque os navios vão evoluindo, pá, os transportes vão evoluindo, a maneira de transportar vão evoluindo, pá, nós há muitos anos que estamos habituados, há dezenas de anos que estamos habituados ao transporte de contentor. Eu sei lá se aparece outro meio de transporte mais evoluído. Por isso é que esse dossiê de transportes numa ilha, pá, tem que estar permanentemente aberto. Seja transportes marítimos, seja transportes aéreos, é um dossiê permanentemente aberto. E estamos a falar, nós estivemos até agora sempre a falar do continente, não nos podemos esquecer do Porto Santo. O Porto Santo também existe e, portanto, claro, o Porto Santo também tem que ser alvo de uma atenção muito especial. Temos agora um concessionário para que faz a linha do Porto Santo e que, felizmente, tem funcionado razoavelmente bem. Ora, mas isto também é um dossiê que não se pode fechar. Eu ainda há dias ouvi um dos sócios da empresa concessionária dizer nós não estamos com dimensão de mercado para manter esta situação. É natural, pá, porque as pessoas deixaram de viajar tanto para o Porto Santo, o trânsito de mercadorias também baixou com certeza, pá, o trânsito de automóveis também baixou para o Porto Santo. Por isso é que eu digo que estes dossiês têm que estar permanentemente abertos e o Governo tem que estar atento a toda e qualquer alteração que possa existir. António, o que é que tu achas? Sobre transparência, eu não posso falar sobre transparência. Aquilo que eu sei sobre a transparência ou a falta dela é aquilo que li na comunicação social e aquilo que fui ouvindo aqui e acolá. Obviamente que quando há diversas partes em jogo, há diversas versões em jogo. Quando as comadres se zangam, há um ditado popular qualquer que há qualquer coisa que vem ao de cima. Portanto, eu de transparência não posso falar porque sou um desconhecedor dessa transparência ou falta de transparência. Agora corroboro aquilo que o engenheiro Eduardo Gomes acaba de dizer acerca da continuidade territorial para o Porto Santo, que não nos devemos esquecer que também se nós já somos uma região periférica e bem afastada do continente, o Porto Santo ainda sofre mais um bocadinho com o seu isolamento. Por isso, obviamente, tem que haver aqui um jogo que inclua ambas as ilhas da nossa região. É apenas o que eu posso dizer acerca disto. E achas que está bem servido a linha do Porto? Sim, isso não tenho dúvidas que está. Não tenho dúvidas que está. Não, nós o que mais vendemos são passagens, sejam para pessoas, seja para viaturas para o Porto Santo, nos dois sentidos, e não temos qualquer tipo de reclamação. Estamos quase a chegar ao fim.
tem algo mais a acrescentar? Acho que chegamos à conclusão que, de facto, não reabrir, mas devia estar sempre aberto este dossiê de transportes marítimos e deverá, no futuro, continuar em aberto a acompanhar também todas as mudanças e as evoluções. Estamos de acordo? Sim, senhor. Pronto, foi mais um espaço da candidatura do Dr. Miguel Albuquerque à presidência do PSD Madeira. Voltamos para uma próxima oportunidade. Boa tarde. O espaço de programação que acabamos de ouvir foi da exclusiva responsabilidade da candidatura à liderança do PSD Madeira de Miguel Albuquerque.